dia 16 de dezembro de 2020, uma das datas que é esperada a liquefação do sangue de San Gennaro ou São Januário, o milagre não aconteceu. Segundo a tradição, esta é a última das 3 datas, as outras são o primeiro domingo de maio, e 19 de setembro, em que o sangue derrete, e de acordo com o abade da capela de San Gennaro da Catedral de Nápoles, Monsenhor Vincenzo de Gregório, de todas as 3 ocasiões em que o sangue costuma se liquefazer, 16 de dezembro é a data na qual o milagre não ocorre com tanta frequência, e quando não acontece pode trazer maus acontecimentos. A liquefação ocorre desde 1389, o ano em que pela primeira vez o milagre foi testemunhado. Em anos que não aconteceu, como em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, foi a vez da ocupação nazista. Já em 1973 houve a epidemia de cólera, enquanto em 1980 ocorreu o dramático terremoto na Irpínia, e neste ano, já com a epidemia do coronavírus, a não realização do milagre deixou os devotos preocupados. Vamos conhecer um pouco da vida de San Gennaro, que por volta do ano de 305, era diácono da igreja da cidade de Miseno Sósio, e depois foi bispo em Benevento, cidade da região de Campânia, próxima a Nápoles na Itália, quando sofreu perseguição por parte do imperador romano Diocleciano. A tradição conta que o santo foi reconhecido e preso pelos soldados do governador de Campânia, quando se dirigia à prisão para visitar os cristãos detidos, sendo morto decapitado. Como era costume nos martírios da época, os cristãos recolheram um pouco do sangue de San Gennaro numa ampola de vidro, para ser colocada diante de seu túmulo, sendo após isso, sepultado numa estrada entre Pozzuoli e Nápoles. No ano de 413, seu corpo foi transferido para as catacumbas napolitanas na colina Capodimonte. Mais tarde, foi novamente removido para Benevento, abadia de Montevergine, e por fim, no ano de 1492, seus restos mortais foram transferidos para Nápoles, por ordem do arcebispo Alessandro Carafa. Já no ano de 472 da era cristã, os cristãos buscavam a ajuda de San Gennaro. Naquela feita, o estrago da erupção do Vesúvio prometia ser catastrófico. Os napolitanos correram para o túmulo de San Gennaro, e de mãos juntas, rogaram proteção ao mártir cristão. Milagrosamente, as lavas estacionaram às portas de Nápoles. Desde 1608, os restos mortais encontram-se na Capela do Tesouro, em cumprimento da promessa feita pelos napolitanos em 1527, por ocasião de uma peste que assolou a região, mas Nápoles foi preservada pelo santo. Também em 2 outras ocasiões San Gennaro protegeu a cidade. Na cólera que assolou a região em 1884, e na erupção do Vesúvio em 1631. Desde aquele ano, o culto a San Gennaro só tem aumentado, especialmente em maio e setembro, quando o napolitano ruma em massa para o Duomo, a histórica catedral onde está guardada a relíquia com o sangue coagulado do santo. A devoção a San Gennaro é conhecida no mundo inteiro pela liquefação do sangue do bispo mártir, que ocorre 3 vezes por ano. A ocorrência, que vem sendo verificada desde 1389, consiste na passagem do sangue de San Gennaro do estado sólido para o estado líquido, perdendo no peso e aumentando no volume. Em 1902, o conteúdo das ampolas foi submetido a exame eletroscópio diante de testemunhas, e foi declarado que não havia dúvidas de que se tratava de sangue humano que, uma vez coalhado, não perdia suas características. São mais de 600 anos de fé, superstição e ceticismo, que acompanham o mistério dos milagres do sangue do padroeiro de Nápoles. Acreditam os fiéis que quando o sangue do mártir não se liquefaz, sempre ocorre uma catástrofe, como aconteceu no caso de várias epidemias em Nápoles, nas várias perigosas erupções do Vesúvio, e no começo da Segunda Guerra Mundial. Iniciamos o ano sem o controle da pandemia do coronavírus. E você acredita que 2021 poderá ser um ano difícil por não ter acontecido o milagre de San Gennaro?